noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos voltar agora a nossa atenção para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor tem a nos falar na sequência da nossa exposição bíblica, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que começamos há apenas 3 domingos. Essa carta que, como já explicamos, é muito mais do que apenas uma segunda carta, é uma verdadeira continuação do assunto, complementando o assunto que Paulo trata naquela primeira carta. E depois de ter enviado essa primeira carta, Paulo recebe um relatório de que havia chegado a essa igreja a influência de um falso ensino e havia se espalhado por dentro da igreja. E esse assunto, ou questão doutrinária, atacada devia ser exatamente aquilo que estava exposto tanto na primeira e agora completando na segunda carta, ou seja, a doutrina da volta de Cristo. E é sobre isso que Paulo se atém em especial nessas duas cartas. E este assunto, portanto, liga a essas duas cartas e vai aparecer, é claro, no tema que temos visto já nesses últimos domingos, o tema geral da nossa carta. Semana passada, a projeção deu uma enguiada ali, mas agora está melhor, então a gente pode recitar mais bonito. Ok, vamos lá, irmãos? Pronto. Consolo e exortação fortalecem uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. Este é o tema central, né, de toda a mensagem, de toda a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta. Diante dessas más influências corrompendo o ensino que Paulo e seus companheiros haviam deixado para esta igreja, agora ele precisa trazer o consolo e exortação, isto é, um abraço, mas ao mesmo tempo um aperto, para que eles pudessem consertar o seu procedimento e viver de forma correta enquanto aguardavam a volta de Cristo. No primeiro capítulo, que vimos encerrando na semana retrasada, havia mais a questão do consolo. Agora, no capítulo 2, que começamos na última mensagem, Paulo começa as correções necessárias para que esses irmãos compreendessem como haviam dado ouvidos a falsos mestres e isso estava trazendo consequências para a igreja. E os irmãos sabem, semana passada nós começamos o texto de hoje. Começamos o segundo capítulo, dos versos 1 até o verso 12. Nós vamos dar uma rápida revisada do que vimos na semana passada, mas antes de mais nada, queria chamar os irmãos a lermos esse texto novamente. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 até o verso número 12. Dá uma olhada se alguém precisa pegar uma carona para a gente fazer um bonito coral e vamos ler a palavra de Deus juntos mais uma vez nessa noite. Ok? Estamos a postos? Amém ou EBD? Amém, né? Quem está perdido aí no Novo Testamento. Vamos lá, irmãos. Versículo 1. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira
e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Resumindo, irmãos, novamente, não como semana passada, que a gente fez um pouco mais longo, mas o que nós temos no nosso texto hoje? Creio que todos lembram, como destacamos, que Paulo repete no primeiro capítulo dessa carta os elogios que havia feito aos Tessalonicenses no primeiro capítulo da primeira carta. E destacamos como ele, depois de elogiar a fé e o amor dos Tessalonicenses, de propósito, deixa de fora qualquer menção ou elogio à esperança, a qual ele havia elogiado na primeira carta. Para lembrar o que Paulo disse lá, está escrito: a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E a razão para ele fazer isso, irmãos, agora nós vemos no capítulo 2. Ele deixa de fora, e com certeza levantou já uma suspeita dentre aqueles que estavam lendo, mas agora ele começa a tratar do erro das falsas doutrinas que haviam se esgueirado para dentro dessa igreja em um tão curto espaço de tempo, desde que Paulo e seus companheiros haviam saído de lá, e agora ele precisa consertar isso. Nós vimos semana passada também que, apesar de não ser um erro tão grave como acontece lá entre os Gálatas, ainda assim é algo necessário que seja corrigido, mostrando que não se deve deixar o erro, digamos, gostar do jogo, né? E começar a se sentir em casa no meio da igreja do Senhor, mas deve ser endereçada biblicamente. E aí nós chegamos, irmãos, à nossa grande ideia que vimos semana passada e vamos repetir para a mensagem de hoje. Uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. Uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. Este enunciado, irmãos, pode parecer óbvio. Pode parecer, inclusive, que é necessário dizer que o erro deve se combater com a sã doutrina. É necessário dizer que isso caracteriza uma igreja madura. Mas a verdade é, meus irmãos, que uma igreja madura, erro, ensino, sã doutrina, são questões que, se você perguntar em 10 igrejas diferentes, você vai ouvir provavelmente 10 definições diferentes. Para muitos, uma igreja madura é a igreja onde eu me sinto bem, eu sou atendido, onde meu filho tem uma classe que tem tobogã e toboágua, ou sei lá o quê. Para muitos, ensino fala mais das necessidades psicológicas e emocionais e vivenciais da pessoa, relacionais da pessoa, do que como termina o nosso enunciado, ensino da sã doutrina. Para muitos, aprender, por exemplo, o que nós temos aprendido em nossa EBD é um tanto quanto ultrapassado. Isso é coisa para antigamente. Hoje nós temos coisas mais modernas para falar. Bem, não é assim que a palavra de Deus fala. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Mostra, meus irmãos, que a fundamentação de uma igreja de maneira bem sólida, exatamente nesta fé que foi de uma vez por toda entregue aos santos, como Pedro nos fala, é que nos dá sustentação para que diante dos ventos de doutrina nós não possamos ser enganados, não possamos ser levados por eles. Então, nesses 2 domingos, nós estamos abordando, nesses 12 versículos, exatamente este tema, mas estamos vendo de 2 maneiras. Começamos semana passada, primeiro, de uma maneira geral, para ver como o erro é perigoso de forma geral, em toda parte da doutrina. Vocês viram que semana passada, apesar de ser um texto que fala sobre escatologia, ou seja, um texto que fala sobre questões das últimas coisas, nós não falamos absolutamente nada sobre escatologia. Então, nós estamos vendo, e vamos rever daqui a pouco, como de forma geral deve-se defender a fé. E aí, sim, no segundo momento, no final da nossa mensagem de hoje, vamos olhar quais são essas correções escatológicas específicas que Paulo traz para combater este erro específico que aconteceu nessa igreja. Combinado? Então, aperte o cinto aí que a gente vai terminar a nossa primeira parte e vamos fazer a segunda, ainda hoje, querendo Deus. Bem, nessa primeira forma de analisar, como eu disse, de forma geral, semana passada nós vimos 2 pontos da nossa mensagem. No versículo 1 e versículo 2, nós aprendemos o seguinte: uma igreja madura não se deixa levar por falsas influências. Nesses versos, Paulo ataca a necessidade de não dar ouvidos a falsos ensinos, independentemente da sua fonte. Ele toma o assunto sobre a volta de Jesus como ponto de partida, porque o falso ensino era sobre esse assunto, né? E ele reforça como eles não deveriam deixar suas mentes serem abaladas
como não deviam deixar que um falso ensino confundisse o que eles já haviam aprendido, roubando assim a estabilidade que antes eles tinham. Isso vem exatamente não deixando-se levar ou não emprestando seu ouvido para ouvir falsos ensinos, falsas influências. Em lugar disso, na sequência, versículos 3 e 4, Paulo nos ensinou o seguinte: uma igreja madura corrige o falso ensino com a verdade. Uma igreja madura corrige o falso ensino com a verdade. Os tessalonicenses deviam combater o falso ensino dessas falsas influências com a verdade, isto é, a verdade da sã doutrina. E é isso que Paulo faz nesses 2 versos para exemplificar como eles deviam defender a verdade e combater a mentira. Como nós, inclusive, já destacamos hoje, apesar de não ser uma heresia, vamos chamar assim, cabeluda, não se deve fazer de conta que nada está acontecendo. Quando o erro surge em nossas fileiras, nós temos que endereçar, com graça, é claro, endereçar com doçura, mas com firmeza, para que aquilo não se espalhe. Isso me lembra, irmãos, já que eu abro um parênteses rapidinho, eu estava no Rio de Janeiro muitos anos atrás, visitando um EBD, não sabiam quem eu era, não que fizesse grande diferença, ou não deveria fazer grande diferença na igreja do Senhor, se é um pastor ou não que está presente, mas eu estava lá, e aí o professor, num ponto, falou algo que estava fora da palavra de Deus. E aí eu esperei, sou um convidado, sou um visitante. Passado 10, 15 minutos, o assunto se transcorria e ninguém abria a boca. E aí, realmente, irmãos, eu não acho que você deve ser, digamos assim, para lá de ético, né? Hiperético, até exageradamente ético, já que você não é da igreja, não vai falar nada. E aí eu pedi a palavra para você, meu querido, eu só quero destacar uma coisa. Este não é o entendimento da Igreja Batista, este não é o entendimento bíblico sobre esse assunto. Se nós pudermos abrir a Bíblia, e tal versículo diz isso, isso e isso, e eu ofereci a minha contribuição. Aí sim, alguém se levantou. Eu também acho que não. Mas ia passar batido. Não pode acontecer isso em nossas fileiras, meus irmãos. Quer que seja este que vos fala, ou o crente mais novo de nossa igreja, uma igreja madura, corrige o falso ensino com a verdade. Você não precisa ir com os pés no peito, como a gente fala, né? Você não precisa dar uma machadada na cabeça. Você não precisa fazer nada disso, mas o erro não pode passar direto. Bem, se você gostou desses 2 pontos, sugiro revê-los com mais detalhes na mensagem anterior, está online, porque seguindo adiante, Paulo vai continuar o seu argumento para que essa igreja nunca mais fosse abalada no futuro, e o mesmo serve para nós hoje. E a resposta estava agora no passado, ou continua, né? No passado dos tessalonicenses, quando eles estavam sob mais contato ou mais direção de Paulo. Terceiro lugar hoje, irmãos, versículo 5 ao versículo 8. Uma igreja madura recorre ao que tem aprendido para repudiar o falso ensino. Uma igreja madura recorre ao que tem aprendido para repudiar o falso ensino. A terceira parte do argumento de Paulo: não é possível ser executado em todas as igrejas, infelizmente. Isso porque Paulo parte de uma realidade que nem todas as igrejas possuem. E esta realidade é possuir um forte legado de ensino bíblico em sua história. E eu não me refiro, meus irmãos, a algo de 30 ou 40 anos atrás, quando a igreja foi fundada, por exemplo. Me refiro a algo na história dos membros que estão hoje ali naquela igreja. Porque perceba, aquilo que nós estamos, por exemplo, vendo em nossa EBD hoje pela manhã, nós vimos há 7, 8 anos atrás, e agora estamos vendo novamente. Por quê? Porque nos últimos 7, 8 anos, pessoas chegaram à nossa igreja que não estavam lá ainda e precisam ser ensinadas das mesmas verdades, precisam ser fortalecidas da mesma verdade, e nós que já estamos lá, somos novamente fortalecidos por causa daquilo. O tempo vai passar, e os anos vão chegar, e um dia, vou chegar aqui um dia provavelmente de bengala, se chegar até a bengala, né? E os nossos filhos que hoje a gente está aqui, senta menino e tal, estarão no louvor, talvez inclusive pregando. E o fato é, meus irmãos, que à medida que o tempo vai passando, as novas gerações precisam ser fortalecidas nas mesmas verdades, nas mesmas doutrinas fundamentais.
Esse foi exatamente o erro, principalmente da igreja na Europa. Com o passar do tempo, lembra que eu falei que as mensagens hoje estão sendo focadas mais no emocional, no relacional, em solucionar os seus problemas, né? Na sua cabeça, nas suas emoções e tudo mais? Foi se deixando paulatinamente o ensino doutrinário de lado. Enquanto você pegava alguém da minha geração, quando eu era adolescente, e um adolescente típico da minha época sabia 30, 40, 50 versículos de cor. Eu tenho um pouco de medo de pegar os adolescentes, vou falar do nosso Arraial Batistas hoje, e dizer assim, recita 5 versículos bíblicos. Não vale o Salmo 23, e nem João 3,16. Ou seja, meus irmãos, tem-se havido uma deteriorização do investimento no aprendizado bíblico teológico. Portanto, meus irmãos, isso que Paulo vai falar aqui, infelizmente, não é uma realidade para todas as igrejas. E mesmo em nossa, de vez em quando, eu estou no grupo de vida, ou estou em alguma roda, e alguém diz, pastor, eu tenho uma dúvida. E aquela dúvida foi sanada e foi ensinada 4 meses antes na EBD. Mas aquela pessoa não sabe. Por quê? Porque estava dormindo em casa. Porque não estava na EBD. Porque não aproveitou o recurso audiovisual. Ou seja, queridos, isso aqui não pode se resumir a uma pessoa, porque isso também é outro problema que aconteceu com a igreja na história. A clericalização do conhecimento. O que é a clericalização do conhecimento? O clero, pastor e os oficiais da igreja conheciam Bíblia, conheciam doutrina, mas o resto foi assim, isso é coisa para ele que é profissional. A gente vem aqui apenas participar do culto. E a coisa começou a deteriorar, e hoje as igrejas na Europa estão, como os irmãos sabem que estão, sendo vendidos os seus prédios para transformar em museus, em cafés, em boates, em clubes e assim por diante. Igrejas lindíssimas, prédios eu me refiro, né? Coisas maravilhosas que um dia foram testemunhos da fé cristã. Hoje, na verdade, são um testemunho contra a fé cristã. E como nós corrigimos isso? Mantendo um passado que una a todos nós, que junte a todos nós, e não apenas uma pequena minoria escolhida ou mais dedicada, mas que possa alcançar a maior parte da nossa membresia. É por isso, meus irmãos, que nós começamos há 4, 5 anos atrás o CFM, para que nós possamos ter o máximo de pessoas possíveis na nossa igreja formados em teologia, que possam fortalecer ainda mais essa base de proteção, de defesa, de perpetuação da doutrina. Mas, infelizmente, isso não pode ser feito em todas as igrejas. No nosso texto, então, porque nessa igreja poderia ser feito, Paulo faz os irmãos de Tessalônica olharem para trás. No caso deles, para apenas alguns meses antes, quando eles estavam junto com os irmãos, lhes ensinando os fundamentos da fé cristã, que eles, inclusive, haviam acabado de abraçar. E mesmo Paulo, meus irmãos, não podendo permanecer muito tempo em Tessalônica, antes que as perseguições o fizessem partir, isso nós vemos em Atos capítulo 17, correto? Paulo não havia perdido tempo e investiu no preparo daqueles irmãos. Isso era algo extremamente importante, extremamente fundamental, especialmente por causa de algo chamado pano de fundo religioso e cultural, que está presente em todas as pessoas, é claro, mas particularmente, irmãos, nas cidades que Paulo pregava, era verdadeiro, porque a igreja era uma amálgama. A igreja era uma junção de 2 realidades bem diferentes. Eu vou explicar. A igreja começa pela pregação na sinagoga. De novo, Atos capítulo 17. E a sinagoga era o local de reunião dos judeus. Ok? Judeus e prosélitos. O que são os prosélitos? Eram gentios, ou seja, não judeus, que haviam abraçado a fé cristã, a fé judaica. Certo? Então eles eram prosélitos, eles não eram de nascimento. Eles haviam se tornado judeus. Correto? E Paulo começa a pregar ali. E esses irmãos convertidos dentro do judaísmo tinham um profundo conhecimento do Antigo Testamento, mas um conhecimento que era equivocado. Um conhecimento que não trazia ou não incluía o entendimento que a nova aliança cumprida em Jesus havia chegado. Eles precisavam ser devidamente e apropriadamente ensinados na sã doutrina. Ensinados de um ponto de vista de quem já parte do conhecimento judaico, e agora esse conhecimento tem que ser, vamos chamar assim, cristianizado. Essa era uma parte da igreja, essa era uma metade da igreja. Como é que era a outra metade, irmãos? Por outro lado, essa outra metade eram gentios.
de origem grega, que haviam também se convertido. Sobre eles, Paulo fala lá na sua primeira carta o seguinte, sobre como eles se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Ou seja, eles eram politeístas, adoravam vários deuses, podendo chegar até a 12 deuses do panteão grego. Eu me dei o trabalho de pegar a lista. Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Então, quem você chegava na casa de um grego e você via diversos altares, significava que ele, digamos assim, se esse não me atender, eu tento com esse. Se esse não der certo, eu vou naquele. Agora você deve estar achando assim, pastor, 12? Irmãos, isso não é nada. Se você entrar num templo hindu, como eu entrei, na entrada do templo tem uma torre, e ela é simplesmente cravejada de todos os lados até o topo de estátuas, e cada uma daquelas estátuas são um dos milhões de deuses presentes no hinduísmo. Você pega um grego daquela época, você pega um indiano de hoje, e você tem que substituir uma mente que é dividida entre tantos deuses e dizer que há um só Deus, e Ele é o Pai de Cristo Jesus. Ou seja, eles precisavam, com certeza, de sã doutrina e Paulo não iria negligenciar isso. Irmãos, nós estamos na mesma situação. Ninguém chega em nossa igreja com uma tábula rasa, ou seja, com uma página em branco. Todos nós temos um pano de fundo cultural e religioso. Nosso caso, principalmente católico, é verdade. O que também precisa ser endereçado. Em diversos discipulados que já participei, já fiz, é impressionante, meus irmãos, como está entranhado na fé brasileira a necessidade do mérito, de fazer por onde. É por isso que se coloca na mesma frase alguém que está subindo de joelhos Voltando, irmãos, porque tivemos um pequeno problema na energia. Por isso que lá na minha terra, meus, na Igreja da Penha, o pessoal sobe 365 degraus, certo? Faz o maior sacrifício para alcançar uma graça. Não faz sentido. Como você pode fazer por onde alcançar uma graça? Está no nome, está na palavra, 5 letrinhas. Não lhe custa nada. Mas a mentalidade, meus irmãos, pseudo-cristã foi tão corrompida que as pessoas têm que fazer por onde ser agraciados. Não faz sentido. Então, quando uma pessoa chega assim, ela precisa de sã doutrina. Ela precisa ser ensinada para que ela possa compreender a palavra de Deus. Isso tem que estar no passado da nossa igreja, irmãos, e obviamente no presente também. E aí, fazendo isso, irmãos, no verso 5, Paulo começa com a pergunta retórica, questionando se eles não se lembravam de que este assunto, isto é, sobre a volta de Jesus, estava entre o que Paulo havia ensinado durante o seu tempo com esta igreja. Isso é algo que surpreende nessa situação toda. Eles não haviam sido alimentados com um falso ensino que tivesse preenchido um vazio, não. Ou seja, não é como se eles tivessem aprendido algo em uma área de desconhecimento da parte deles ou de ignorância. Muito pelo contrário. O falso ensino estava sendo ouvido, a verdade anteriormente estava sendo questionada. Então havia um choque onde eles, em lugar de dizer, isso aí é pauta vencida, nós já aprendemos com Paulão. Não, eles resolveram ouvir pessoas que, diga-se passagem, não tinham absolutamente nenhum crédito. Isso é algo interessante, meus irmãos, inclusive para nós pastores. Muitos nas igrejas têm ouvido, e eu creio que não é uma realidade tão grande na nossa, mas já passei por isso. Certa vez eu fui na casa de um membro da nossa igreja, quase 18 anos atrás, e lá estava uma revista. E ela contribuía com o ministério de um camarada que eu preciso falar nem qual é o nome aqui, e cobrava a revista, pagava o carnê do programa de televisão dele, e domingo estava lá na nossa igreja ouvindo a palavra. Discursos completamente diferentes, um cara que é um defensor da teologia da prosperidade, e eu jamais preguei nada similar. Então é duro, meus irmãos, para Paulo ver, vocês ouvem uns camaradas desses, enquanto que, modéstia à parte, vocês têm um apóstolo do Senhor por vocês, sabe lá quanto tempo, ensinando a verdade. Precisamos, irmãos, ver como é contraditório quando a gente ouve algo que não está ancorado na palavra de Deus e de fontes tão
questionáveis. Eis a razão da lógica do argumento de Paulo, como vemos nos 2 pontos anteriores. Primeiro, pare de ouvir quem fala asneiras, curto e grosso. Segundo, pare de ouvir quem fala mentiras. Pare de ouvir quem fala falsidades. E aí sim, segundo, se a mentira se pronunciar, contra-ataque com a verdade. E aí terceiro, que é o nosso ponto agora, vocês já ouviram a verdade, ela foi ensinada antes para vocês. Assim, meus irmãos, quando uma igreja ou quando alguém ouve um falso ensino, de certa forma, ele não é vítima, é cúmplice da sua própria ruína. Especialmente em dias como hoje, com tantos bons recursos, com tantas boas coisas que nós podemos recorrer, tanto em audiovisual quanto em livros. Nós precisamos saber, meus irmãos, que quando há uma igreja madura, ela tem que reconhecer o que Deus tem, recorrer ao que Deus tem nos falado, e nisso se apegar para repudiar o falso ensino. E aí Paulo continua, meus irmãos, nos versículos 9 a 12, onde agora ele vai aproveitar essa oportunidade para reforçar aquilo que já havia ensinado e completar aquilo que já havia ensinado. Em quarto e último lugar, uma igreja madura reforça o que tem aprendido com mais entendimento da sã doutrina. Uma igreja madura reforça o que tem aprendido com mais entendimento da sã doutrina. Então, finalmente, Paulo aproveita essa oportunidade, ao que parece ele entende ser um ensino sobre o assunto, e estende esse ensino para contribuir com o fortalecimento ainda maior daqueles irmãos. Até o verso 8, Paulo está relembrando que eles não deviam ter dado ouvidos ao falso ensino. Qual falso ensino? Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Como ele já destacou lá no verso 2, ok? Agora, ele aproveita e aprofunda ainda mais o ensino sobre um dos personagens principais dos últimos dias. Não é importante num sentido bom, mas é um dos personagens principais, a quem no texto ele chama de o perverso, ou em outras traduções, o ímpio, o homem da maldade, e nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas o foco aqui, meus irmãos, é como, apesar deles terem conhecimento o suficiente para não serem enganados, Paulo ainda prefere aprofundar mais o conhecimento deles. Algo que parece uma medida de precaução para que, no futuro, na possibilidade de outras investidas, né, desses que se infiltraram na igreja aí, não se repita o que está acontecendo com a igreja. Paulo é dos meus. Prevenção é uma ótima estratégia, especialmente na vida espiritual. A gente fortalecer as bases que já devem estar bastante fundamentadas para aguentar desafios futuros. É claro que, irmãos, que o conhecimento bíblico, ele tem limites. A revelação está concluída, está aqui, ó. E ninguém vai receber nada novo. Algo que está acontecendo aqui com os Tessalonicenses não tem como acontecer conosco. Porque no caso, meus irmãos, a revelação do Novo Testamento está em formação, e aqui o apóstolo Paulo vai trazer para eles uma nova revelação, um complemento da revelação, que inclusive nós falamos na semana passada, não se encontra em nenhum outro lugar do Novo Testamento até este momento. A segunda carta aos Tessalonicenses é a terceira, quarta carta do Novo Testamento, então estamos bem no comecinho. E Paulo aqui está trazendo algo que ninguém tinha ouvido antes, ou pelo menos não tinha sido registrado em carta até esse momento. Contudo, isso não tem como acontecer conosco. O princípio prevalece de aumentarmos o nosso entendimento da sã doutrina, mas não da mesma forma que com esses irmãos aqui. Porém, apesar do conhecimento bíblico ter limites, nossas mentes são limitadas. Precisamos periodicamente ser lembrados daquilo que falamos tanto na nossa igreja, da frase do bispo Walter McAllister lá do Rio de Janeiro. Precisamos ser lembrados das velhas verdades que insistimos em esquecer. Fato é, meus irmãos, que a sã doutrina é algo tão maravilhoso que eu estou lecionando bibliologia. Terminamos hoje na nossa EBD pela enésima vez e continuo aprendendo. É impressionante, irmãos, porque o material que começou com X slides termina com X mais sei lá quantos. Porque você começa a estudar e a ver, e há muito mais coisas que a gente poderia ter trazido. Na verdade, dá para ficar mais 2 domingos, mas resolvemos reduzir um pouco porque há muito para se aprender a respeito da palavra de Deus. E esse entendimento que a gente precisa aprofundar, reciclar, reforçar constantemente na nossa vida. Bem,
Além disso, precisamos renovar o nosso entendimento sobre as verdades bíblicas e como elas interagem, como elas se aplicam e modificam a nossa própria existência. Isso é tão tremendo, meus irmãos, que eu me lembro que quando nós estávamos no seminário, nós tínhamos um professor na área de aconselhamento bíblico. Na época, a matéria chamava-se Orientação para a Vida Cristã e depois foi rebatizada por Ética Cristã. E eu me lembro, meus irmãos, que quando esse nosso professor começava a lecionar, depois de alguns minutos, a gente via os alunos olhando um para o outro. E a pergunta silenciosa que todo mundo estava fazendo é: da onde ele tira isso? E a verdade, meus irmãos, que parecia aquela passagem de Paulo, do dispenseiro, né? O dispenseiro é a ideia de você vai na despensa e você pega os ingredientes para poder alimentar a família, certo? Então, o pastor, o pregador, o professor, o discipulador, ele é considerado como esse dispenseiro que ele tem a responsabilidade de tirar bons ingredientes e dar bom alimento para as pessoas. E por que ele era um dispenseiro tão competente? Porque ele gastava muito tempo na palavra. Aí você tratava de um assunto em ética cristã, o que quer que seja, e aí dizia: abra por favor, e você já sabia que lá vinha um balde de conhecimento bíblico a respeito daquilo. E a gente pode, inclusive, ter uma inveja santa de alguém assim, mas aquilo não se faz da noite para o dia. Aquilo não acontece do nada. Seria muito bom, meus irmãos, se tivesse aí um tipo de cerimônia, né? Que alguém orasse na nossa cabeça e deslumbrado de tanto conhecimento, mas isso não acontece. Era sangue, suor, lágrimas, trabalho duro em cima da palavra de Deus. Por quê? Porque uma igreja madura reforça o que tem aprendido com mais entendimento da sã doutrina. Precisamos, irmãos, voltando aqui, aprender de como a palavra interage, como se aplica, como modifica a nossa própria existência, nosso entendimento das coisas. Isso é algo novo quando adquirimos mais entendimento, um melhor entendimento para vivermos de maneira sábia e que glorifica a Deus. Porque nesse sentido, meus irmãos, vai sempre ser novo. Nunca vamos nos formar na escola de Deus, pelo menos não desse lado da eternidade. Então, tanto para nós quanto para os Tessalonicenses, esse crescimento era Paulo dizendo assim: olha, viu, tem mais coisa. Vocês não chegaram lá. Continue crescendo no Senhor. E assim, Deus vai mostrar, meus irmãos, como que o conhecimento apropriado da palavra de Deus, conhecimento aprofundado da palavra de Deus, vai manter os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos lá do lado de fora, onde eles devem estar. Nem no nosso meio, nem em nossas mentes e corações, muito menos em nossos lares, muito menos em nossa vivência. Não há caminho curto, queridos. Há caminho de investimento na sua vida, na vida da sua família, para que possamos conhecer cada vez mais da palavra de Deus. Como eu prometi, queridos, essa era a nossa primeira parte da nossa caminhada. Até agora não falamos de nada sobre escatologia. Nosso objetivo foi destacar, meus irmãos, exatamente o que está ali naquela grande ideia. Uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina, quer seja sobre escatologia, quer seja sobre qualquer outro assunto. Se essas más influências ou falsas influências trazem o seu ensino, falso ensino, você combate com a verdade. Se vem, você precisa estar lembrando de que há um reservatório de conhecimento na sua história, daquilo que Deus já vem lhe mostrando. E, finalmente, você deve aprofundar ainda mais aquilo que você tem aprendido. Mas, como prometido, semana passada, nós vimos os princípios da defesa da fé nesses 12 versos, e agora vamos ver quais são os ensinos específicos que Paulo fala, pela primeira vez, a respeito de escatologia nesse texto. Quando esteve entre eles, Paulo instruiu os Tessalonicenses sobre o dia do Senhor. Nós vimos isso na primeira carta. E Paulo faz isso, irmãos, usando o Antigo Testamento como base. Porque é exatamente nos livros proféticos que surge, que é cunhada essa expressão, dia do Senhor. O dia do Senhor é o período da história mencionado repetidamente no Antigo Testamento, no qual Deus trará julgamento e também bênção sobre as pessoas da terra de uma forma mais direta, dramática e drástica do que nunca antes na história. Obviamente, julgamento contra os seus inimigos de Deus, e bênçãos para aqueles que se renderem ao Senhor. Só para ilustrar, em Isaías capítulo 13, nós lemos o seguinte: chorem, pois o dia do Senhor está perto.
virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Isaías 13, 6 e 9. Parece falar de dias depois de escritos, mas quando examinados, dias perto dali da vida de Isaías, mas quando nós examinamos, nós vemos que isso nunca ainda aconteceu. É algo reservado para o final da história da humanidade. Inclusive, o Antigo Testamento, irmãos, cerca de 300 anos depois de Isaías, termina exatamente falando novamente do dia do Senhor. No final de Malaquias, nós lemos o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Esse texto se cumpre parcialmente em João Batista, como aquele que veio no espírito, no jeito de Elias, mas se cumprirá plenamente no futuro, como está escrito em Apocalipse capítulo 11, onde Elias é uma das duas testemunhas que pregarão durante a tribulação. Usando do resto, irmãos, da revelação do Novo Testamento sobre esse período de tempo do dia do Senhor, nós acreditamos que isso vai começar após o arrebatamento da igreja, incluirá a tribulação e todo o milênio. Ou seja, na verdade, não é o dia do Senhor como o dia de 24 horas, mas vamos chamar, a era do Senhor, que vai cobrir, no mínimo, 1007 anos, começando no arrebatamento da igreja. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo os havia ensinado que o dia do Senhor viria como ladrão à noite. Capítulo 5, versículo 2. Essa instrução levantou uma questão na mente dos seus leitores. Deve ter parecido a alguns deles que o dia do Senhor já havia chegado. Eles confundiram as perseguições que eles estavam enfrentando como sendo o que os profetas haviam falado, haviam profetizado, quando escreveram sobre as grandes calamidades que viriam sobre o povo de Deus e o mundo no dia do Senhor. A confusão aqui está entre uma profecia que se cumprirá sobre o povo de Israel daqueles dias, sendo tomada para se cumprir sobre a igreja, algo que ainda acontece muito hoje em dia, esse tipo de confusão. Quando nós lemos, irmãos, no Antigo Testamento, uma passagem dirigida ao povo de Israel, quer seja algo bom ou ruim, você não pode pegar aquilo e simplesmente aplicar a mim e a você hoje na igreja. É por isso que alguém pega um texto como diz, e Deus lhe colocou como cabeça e não como cauda, e prega para a igreja uma coisa completamente absurda, de que Deus vai lhe dar carros e riqueza e o melhor emprego que você quiser e assim por diante. Interessante que eles não leem o resto do texto, certo? Se vocês obedecerem, vocês serão cabeça e não cauda. Mas se desobedecerem, serão consumidos pela espada. Essa parte ninguém prega. Só prega a parte onde vão prometer coisas que a palavra de Deus nunca prometeu para mim e para você, que somos a igreja. Pior do que as suas próprias confusões interpretativas, os Tessalonicenses aparentemente receberam instruções de falsos mestres, no sentido de que estavam realmente experimentando os julgamentos, eles, agora, no dia do Senhor. Isto é, eles estavam passando pela grande tribulação. Mas se assim fosse, irmãos, como poderia ser verdadeira a instrução anterior de Paulo de que eles seriam arrebatados e escapariam da ira de Deus vindo sobre a terra, coisa que Paulo fala na primeira carta? Será que Jesus havia levado alguns que estavam prontos e havia deixado os outros? Paulo escreveu esta seção para esclarecer o assunto. Então, no verso 1, ele já dá a pauta. Vamos voltar para o começo do nosso texto e olhar agora do ponto de vista escatológico o que nós podemos aprender aqui, sem nos aprofundar tremendamente, porque nós vamos ver isso na nossa EBD, mas sem deixar passar essa oportunidade. Então, olhe para a sua Bíblia, primeiro versículo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês. Então, um detalhe interessante, irmãos, nesse primeiro versículo, é que a palavra vinda, na verdade, significa a palavra presença. Então, a tradução dá uma ideia de movimento, mas a ideia muito mais é de resultado. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, quanto à presença do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso meio, significando o seu retorno, certo? É a palavra parousia que Paulo usa aqui. E ele continua, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, o que Paulo está falando aqui, irmãos? Não aceite falsos ensinos mudando o que vocês aprenderam quanto a essa doutrina. Isso, inclusive, a gente viu na nossa mensagem. Neste caso, doutrinas que mentem
sobre o dia do Senhor já ter chegado. É interessante, meus irmãos, que não foi tão perto o que está acontecendo aqui, mas durante a pandemia teve muita gente que falou exatamente, ou muito perto disso aqui, por causa do que estava acontecendo no mundo. Eu não lembro mais quantos milhões de pessoas morreram por causa do Covid durante aqueles dois anos e pouco, mas, irmãos, uma simples leitura do Apocalipse, você vê que isso não passa nem perto. Em uma só das taças do juízo de Deus em Apocalipse, mais de 1,5 bilhão de pessoas irão morrer. Mas crentes sem o entendimento bíblico, crentes sem o devido conhecimento da palavra de Deus, estavam confundindo, com certeza, triste e trágica morte de alguns milhões de pessoas com aquilo que está nas Escrituras. Ou seja, para alguns, nós já estávamos vivendo o dia do Senhor. Interessante, né? Caíram porque não conhecem a palavra de Deus. Paulo havia claramente ensinado que eles enfrentariam perseguições e tribulações comuns a todos os demais irmãos, mas não experimentariam o período chamado de tribulação, ao qual será milhares e milhares de vezes pior do que qualquer coisa que a humanidade experimentou. Um tempo que é chamado, meus irmãos, o dia da ira do Cordeiro. Por isso, na primeira carta, Paulo havia escrito o seguinte: e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Capítulo 1, versículo 10. Em um contexto sobre escatologia, Paulo fala de que nós esperamos a Jesus, aquele que nos livra da ira que há de vir. Isso ainda, meus irmãos, ecoava na mente dos irmãos e chocava com os falsos ensinos, trazendo, portanto, aquele abalo emocional que a gente mencionou, que está lá no versículo 2. Em resumo, irmãos, o problema desses irmãos é confundir os pequenos problemas atuais que eles enfrentavam com os enormes problemas que estavam sendo profetizados e que acontecerão no dia do Senhor. E precisavam distinguir uma coisa da outra para que não fossem enganados, tal como agora Paulo começa a falar no versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. No verso 3, irmãos, outra coisa que Paulo vai perguntar, se eles não lembram que eles haviam ensinado, é sobre as coisas que acontecerão. E aqui nós temos, irmãos, quando Paulo começa a mostrar a verdade para combater a heresia, nós temos um desafio de interpretação. Nós temos um desafio exegético. Na sua Bíblia você tem escrito: antes daquele dia virá a apostasia. Essa é exatamente a mesma palavra que está no original grego. É uma palavra grega. Isso é o que nós chamamos, irmãos, de transliteração. Deixa eu explicar o que é transliteração. É quando você pega uma palavra de um idioma e passa para o nosso, sem criar uma palavra nova. Por exemplo, até um tempo atrás nós apagávamos as coisas. Agora já estão dizendo por aí: ei, deleta isso. Deleta não é português. Deleta é uma transliteração do inglês, é o anglicismo, certo? Do verbo delete. Então alguém pegou, porque está lá no seu computador, não é isso? Você aperta a tecla delete lá, para poder apagar. E já criou um verbo em português. Aquilo que nós realizamos, irmãos, para celebrar, né, que uma vida se entregou a Cristo, o batismo, é outra transliteração. O verbo baptizo, ou a palavra baptismo, significa mergulho, imersão. Mas em lugar de traduzir, que resolveria um monte de problema, nós pegamos a palavra e trouxemos para o português assim como ela é no grego. Entendeu? Isso é transliteração. Apocalipse é a mesma coisa. Apostasia a mesma coisa. A palavra apostasia significa o seguinte: abandono, afastamento, saída, partida. E aí que está o nosso problema. Há duas possíveis interpretações para esse verso. Primeiro, o uso mais comum, um afastamento, um abandono da fé. No caso, haverá um afastamento da fé cristã verdadeira. Isso é algo que se vê em toda a história da igreja, não é verdade, irmãos? Em muitos momentos, a igreja apostatou da fé, grupos apostataram da fé. Mas Paulo, Mas Paulo aqui, meus irmãos, se refere a algo mais grave, algo mais profundo e mais definitivo do que qualquer coisa que já vimos. Haverá, segundo essa interpretação, no futuro,
a igreja verdadeira preservada, com certeza, mas uma grande parte do cristianismo irá abandonar as bases da fé e a igreja vai se transformar num grande conglomerado de encontro social ou causas sociais em lugar de ser o lugar da pregação do evangelho. Então haverá uma apostasia mundial antes do dia do Senhor. Segunda interpretação. A palavra apostasia aqui também pode ser traduzida, como eu disse, como partida ou saída. Então, em lugar de transliterar, a tradução seria o seguinte: antes daquele dia virá a partida ou virá a saída. E aí Paulo estaria se referindo aqui, meus irmãos, ao arrebatamento, confirmando o que ele já tinha dito, que eles não tinham razão de temer, porque o Senhor Jesus viria para resgatá-los, buscá-los antes da ira, para tirá-los da ira que havia de vir sobre o mundo. Então é interessante, meus irmãos, a gente vai explorar isso mais quando chegarmos nesse assunto na EBD, como que qualquer que seja das traduções, nós podemos ficar seguros de que o dia do Senhor não chegou. Porque essa apostasia a nível mundial nunca aconteceu, não dessa forma. E, obviamente, o arrebatamento também não. Por que eu sei? Porque eu ainda estou aqui. E você também, é claro. Mas o texto fala, meus irmãos, também que nós podemos aguardar que isso só acontecerá depois que o homem do pecado, o filho da perdição, for revelado. E este aqui é aquele que o texto não fala, mas outros chamam assim, ele é a besta ou o anticristo. E é só, meus irmãos, quando ele estiver perto de se revelar, quando já estiver aí despontando no cenário mundial, que realmente o calendário profético irá se desenrolar. E como será esse homem que Paulo agora traz como o personagem central de tudo isso aqui? Olha lá, irmãos, versículo 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Se de forma clara ou de forma dissimulada, nós não sabemos exatamente, irmãos, o fato é que o anticristo se colocará, como o seu título sugere, como uma oposição a Deus. Isso pode ser de forma clara e aberta, ou por meio de boas intenções para trazer melhoras, digamos assim, à humanidade. Eventualmente, toda a fachada irá cair e ele vai se revelar com toda a sua impiedade. E entre as ações que mostrarão, meus irmãos, a sua verdadeira natureza, diz o texto, diz que ele vai ocupar o templo e ali vai se proclamar como Deus. É o nosso entendimento que isso se refere ao terceiro templo, ao templo que está praticamente pronto para ser construído e será construído em Jerusalém quando o tempo for adequado. O meu entendimento particular, irmãos, eu vou explorar isso mais na EBD, é que isso só acontecerá na tribulação, quando ele mesmo fizer um acordo com Israel, um acordo de paz, acordo esse que ele trai na metade da tribulação, quando de fato ele revela quais são os seus planos nefastos. Versículo 5, acompanha aí. Não se lembre de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, estando apenas que seja afastado aquele que o detém. Depois, meus irmãos, de parar para lembrar aos Tessalonicenses daquilo que ele já havia tratado com eles na EBD, lá em Tessalônica, Paulo continua e acrescenta mais informações. Primeiro, verso 6. Há algo que impede, que segura a manifestação do anticristo. Há muitas teses, meus irmãos, mas o nosso entendimento é que só há uma força, só há um ser capaz de fazer isso, e é o próprio Deus. E quem é o representante da divindade, o representante da Trindade em nosso meio hoje? Nós adoramos a Deus, adoramos a Jesus com certeza absoluta, mas em João capítulo 14, João capítulo 16, o Senhor prometeu que Ele deixaria o seu Espírito para ser o nosso companheiro, ser o nosso consolador, para ser aquele que nos acompanharia. Então o que o texto está dizendo, meus irmãos, é que por ocasião do arrebatamento, a manifestação do Espírito desta forma será retirada da terra e aí o anticristo poderá se revelar da maneira como ele tem que se revelar. Você deve estar se perguntando, pastor, como é que você tira Deus da terra? Irmãos, o afastamento aqui não é da pessoa do Espírito Santo, mas da sua obra, que agora é, através da igreja, a proclamação do Evangelho, é ser sal da terra, ser luz do mundo, e por causa disso, ele, através da igreja, segura a manifestação
do anticristo, que um dia não será mais possível, porque é chegado, como diz o texto, o tempo devido para isso. Outra coisa interessante nesse texto, meus irmãos, é quando ele fala sobre devido ao tempo, sim, que o mistério da iniquidade já está em ação. Olha isso. Isso é 2000 anos atrás. Que mostra, meus irmãos, que existem planos acontecendo nos bastidores. Pastor, o senhor está falando dos Illuminati? Não. Não de teoria de conspiração. Eu não estou falando, meus irmãos, de alguns poderosos que se reúnem, nada disso. Estou me referindo, meus irmãos, a coisas espirituais que acontecem e estão se desenrolando para que o palco se monte para o surgimento deste homem. Um dia ele vai chegar, a gente vai já ver agora quais são outras características dele, e o mundo não vai conseguir resistir ao atrativo dele, à sedução dele. Vocês já viram, meus irmãos, como nós gostamos de salvadores da pátria? Lembra do Collor, os mais antigos? Como que todo mundo achou que ele era o caçador de marajás, que agora vai. Não me abandonem. Engraçado, ele fez o mesmo sinal do presidente corrupto lá dos Estados Unidos, o Nixon. Agora que eu reparei nisso, ele devia ter sacado, né, naquela época, né? E deu no que deu. Ou seja, o fato é, meus irmãos, que o ser humano gosta de um salvador da pátria. E esse aqui será o ser humano que melhor irá preencher em toda a história esse papel. Irá enganar muita gente. Seguindo o versículo 8, irmãos, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. O que Paulo completa agora para nós e para os Tessalonicenses, irmãos? Como fica claro no verso 8, seu reinado de perversidade tem um tempo determinado, ao que nós também vamos ver na nossa BD exatamente quanto tempo será esse. Então, nós sabemos, irmãos, ele vai chegar ao fim. E esse fim, dito aqui por Paulo, você encontra lá em Apocalipse capítulo 19, quando a besta, o anticristo, a outra besta, o falso profeta, e Satanás serão, eles dois serão lançados no lago de fogo e enxofre, e Satanás será amarrado por 1000 anos. Talvez vocês se perguntando como as pessoas seguirão alguém claramente tão mal. Paulo nos ajuda a entender isso, irmãos, agora no verso 9 em diante, até o final. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Primeiro, o anticristo não será um líder humano comum. Nós não estamos falando, meus irmãos, de um mero presidente da república por aí. Acho interessante, irmãos, porque os caçadores de cumprimento de profecia, de vez em quando sobe alguém ao poder, eles começam a fazer continha. Eu sei porque eu já li livros sobre isso. Porque eles pegam a numerologia hebraica e misturam sei lá com o quê. Aí pegaram do Kissinger. Lembra do Kissinger? Lá da política americana, tanto tempo. Na época acharam que ele era anticristo. Aí viram que no escrito da Mitra, é Mitra que chama? Sei lá o que, aquele chapeuzinho do Papa. Tem um negócio escrito. Aí calcularam e descobriram que dava, segundo eles, 666. Esse povo não dorme. Em vez de evangelizar, eles ficam caçando quem é o anticristo. Olha, meus irmãos, o que Paulo fala aqui. Ele não é um líder comum, ele será literalmente possuído e capacitado por Satanás, inclusive com poderes sobrenaturais, com os quais ele irá seduzir e conquistar o coração de centenas e milhões de pessoas. Eu não me admiraria, meus irmãos, se ele curasse gente, se ele resolvesse o problema da fome. Nós temos que entender, meus irmãos, que Satanás ele não é qualquer ser. Quando eu cheguei aqui em Boa Vista, eu fiquei surpreso de ficar aqui perto da praça. Aquela praça fica aqui nessa mesma rua, perto da casa do... Oi? Não, perto da casa do Alex. Praça da Bandeira, né? Ficava um monte de carros ali. Eu demorei a descobrir o que era. É porque havia um camarada que vinha aqui toda, sei lá quantos dias, para fazer cirurgias espirituais. Pastor, é um farsante, é um enganador. Não, bem, ele é enganador, não, mas não é um farsante. As curas realmente aconteciam. Infelizmente, eu tenho gente da minha família, não com ele, mas que no Rio de Janeiro foi uma pessoa como essa, para fazer uma cirurgia espiritual e foi curado da sua doença. Pastor, então é uma coisa boa. Meus irmãos, você já ouviu o ditado que o diabo dá com uma mão
e tira com a outra? Não são anjos, não são espíritos de médicos que morreram. Nada disso. O espiritual dessa cirurgia são demônios que operam através de médiums para enganar as pessoas. Isso não vem de hoje. Se você olhar a aparição ou a presença de Moisés diante de Faraó, você vai perceber que, no começo, os magos de Faraó repetiram o que Moisés havia feito. Perceba, o que Moisés está fazendo pelo poder de Deus, os magos que serviam Ra e sei lá quem mais dos deuses lá do Egito, repetiram as mesmas coisas. Então Satanás irá usar do poder espiritual, porque o mundo se impressiona com alguém que vai ser, ao meu ver, provavelmente bonito, alguém bem aparentado, um homem alto, forte, bonito, que fala bem, que fala as coisas certas e ainda produz sinais e maravilhas espirituais. Ele fará uso de todas as formas, versículo 10, de engano da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que as poderia salvar. Outra coisa, meus irmãos, segundo, no verso 10, se os sinais e maravilhas não convencerem a todos, ele usará de outros meios para dar ao povo o que o povo deseja. Uma humanidade que rejeitou o amor à verdade será seduzida pelo falso brilho da mentira e da injustiça. Encontrarão talvez justiça social e a resposta aos seus anseios, mas por meio da injustiça espiritual. Rejeitarão a própria coisa que os poderia salvar e trocarão por sua ruína. Trocarão o remédio pelo veneno. Versículo 11, por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Essa é a terceira razão, porque eles ouvirão o anticristo. Tudo isso que nós vimos será ainda mais facilitado pelo próprio Deus. Em resposta à rejeição à verdade que eles vão apresentar, Deus vai dizer assim, isso? Então eu vou lhes ajudar ainda mais. Vocês vão ter um espírito sedutor para ouvir a mentira, ou o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Que provavelmente, meus irmãos, serão poderes das trevas a serviço do anticristo. E finalmente, versículo 12. Qual o resultado? E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Assim, por terem dado ouvidos à mentira, ouvidos ao enviado de Satanás, colherão o fruto da condenação, pois não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Todo o texto escatológico, meus irmãos, ele tem seguintes objetivos. Trazer gratidão ao nosso coração, porque é disso que nós fomos libertados de verdade. É disso que nós fomos retirados. Mas também trazer quebrantamento ao coração. Porque se hoje, meu querido, você que está aqui conosco hoje, ou você que está assistindo, você não tem absoluta certeza de que Jesus vem para buscar você também. A minha palavra para você é: arrependa-se. Volte-se para Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque todo aquele que o busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta abre. Todo aquele que pede, ele responde. Desde que peça e busca em arrependimento e fé. Queridos, o texto que nós lemos e terminamos hoje, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, é importantíssimo no estudo das últimas coisas, no estudo do dia do Senhor. Mas ele não é completo. Para tanto, eu quero instar a você, não perca o ensino da nossa EBD, onde nós vamos completar aquilo que rapidamente, brevemente, eu tentei falar aqui. Mas mais importante, irmãos, do que isso, é lembrarmos do geral, da essência desse texto. Uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. Eu quero convidar os irmãos a terminarmos recitando nossa grande ideia e os nossos pontos. Uma forma de nós lembrarmos a nós mesmos que é isso que vai nos guardar nos próximos muitos anos, seguros debaixo daquilo que o Senhor já nos deu para a proteção da sua igreja. Vamos lá, irmãos. Primeiro a nossa grande ideia, todos juntos. Uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. Nosso primeiro ponto. Uma igreja madura não se deixa levar por falsas influências. Versos 1 e 2. Segundo ponto.
Uma igreja madura corrige o falso ensino com a verdade. Versos 3 e 4. Terceiro ponto. Uma igreja madura recorre ao que tem aprendido para repudiar o falso ensino. Versos 5 a 8. E, finalmente, ponto 4. Uma igreja madura reforça o que tem aprendido com mais entendimento da sã doutrina. Versos 9 ao 12. Que o nosso bondoso Senhor nos capacite a sermos esta igreja que confia no que tem aprendido e usa para se proteger com a verdade, enquanto cresce no conhecimento de Deus e sua palavra cada vez mais e mais. Amém. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, que vem quase 2000 anos atrás nos lembrar de que nós já temos todas as ferramentas ao nosso dispor. Temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, para fortalecer a nossa fé, ao ponto de, inclusive, interagir nas lutas e dificuldades da nossa vida. Quer sejam problemas que enfrentamos profissionalmente, financeiramente, matrimonialmente, familiarmente, não importa. O Senhor tem a resposta para tudo. E é no Senhor e na Tua Palavra que encontramos clareza para o nosso caminhar. Abençoa a semana que temos pela frente, que o Senhor possa ser glorificado através da vida da Tua igreja. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém.